Salve, rapaziada! Boa noite a todas e a todos que estão acompanhando o Café Havaiano. Convido vocês a se inscrever no nosso canal, deixar sua curtida, deixar sua avaliação no Spotify, seguir nossas redes sociais, @Café Havaiano, em todas as redes sociais aí que você utiliza. E está começando a quarta edição do Café e Cápsulas, aquele encontro semanal para a gente falar de Havaí, de futebol em geral e de aleatoriedades. Roda a vinheta! Isso, como vocês já estão acostumados, né? O nosso café em cápsulas eu não faço sozinho. Tu põe a cápsula de café e tu põe a água para passar o café. O pó do café e água. Não é somente um que tu faz, né? Então tô aqui, eu e minha dupla, eu e Nanet. Boa noite, Nanet. Tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem, Luan? Mais atrasado que o Ronaldo Henrique voltando para marcar, né? Mas estamos aí para mais um dia, o quarto, né? Se não tiver mal da memória, é o quarto. Exatamente. Mas então a gente combinou de gravar ontem, né? O atraso é meio similar, né? Ao do Ronaldo Henrique. Mas o importante é que eu cheguei. Exatamente. O importante é quando tu participa, participar bem, diferente de alguns, né? Mas tudo bem. A gente não. Tu sabe que eu não cito, ninguém cita nomes aqui nesse canal. E isso, né, é pra vocês deixar o torcedor A gente não havaiano. critica, né? A gente não critica ninguém. Você é que vai da cabeça de quem se o boné serve, né, o Night. Que hoje está Exato. com o central do Anderson, né? Nosso querido Anderson. A gente tá aqui, então, nessa semana com bastante tema, hein? Essa semana a produção trabalhou, a gente tem em torno de 20 temas, não só para hoje, claro, né? Porque senão seria um podcast de 24 horas, né? Rendeu as caixinhas no Instagram, né? Rendeu as caixinhas no Instagram, agradeço a todos que mandaram. Fique ligado, porque semanalmente a gente vai mandar a caixinha. E geralmente a gente vai soltar o podcast um pouquinho depois que a gente lançou a caixinha. Então já fica ali um spoiler. Lançou a caixinha, opa, vou ficar ligado. Vou ativar o sininho do YouTube para saber, opa, lançou o Café Havaiano. Ou vou ficar ligadinho nas redes sociais, ficar ligadinho no Spotify, que tá vindo o nosso episódio por aí. Legal que eu dei boa noite, mas é que esse podcast tá lançando de manhã. E você pode ouvir. Exato. Eu dei um boa noite, um bom dia, boa tarde. Eu abracei todo mundo. Eu ia fazer uma piada aqui, mas é melhor não. Daí o Café Havaiano seria. O jurídico do Café Havaiano ia ter que. Pula, que a gente não tá com esse setor ainda. A gente não tá com esse setor ainda. Claro. É uma piada só, mas tudo bem. Né? E não é nenhuma piada. É só um processozinho básico, né? Não chega a ser processo. Seria só o pessoal ia ficar meio chateado, né? Eu não gosto de deixar as pessoas chateadas, né? Diferente do Havaí, aparentemente. Né? Do Potker. Eu não cito nomes. Potker. E é isso, então vamos. Eu já tava quase esquecendo. A gente não esqueceu de falar dele. Ontem o Havaí, no caso que a gente tá gravando ontem, antes de ontem, ou essa semana, o Havaí empatou com o Guarani de Campinas, num grande 0-0. Um jogo, assim como foi a Chapecoense, o Havaí jogou mal, só que não perdeu, empatou com o Guarani. E tivemos uma novidade. Por incrível que pareça, sim, aconteceu. O Café Havaiano é o único podcast da Havaianosfera que teve um representante, um repórter in loco diretamente de Campinas para ver Guarani e Havaí. Sabia, Nanet? Pô, tá ficando chique. Investimentos, tá... É a SAF do Café Havaiano? Foi vendida? Então, a gente fala de SAF, tu tem que pegar nas entrelinhas as dicas. A gente falou de SAF, foi vendido. Um empresário da construção civil comprou a SAF do Café Havaiano. O LIS, né? Não posso revelar. Cláusula de confidencialidade. Tá no sigilo. Tá no sigilo. Exatamente. E nosso querido Viliano, que vocês já conhecem aqui de outras edições do Café Havaiano, antes, né, vamos dizer assim, da pré-história da antiga era do Café Havaiano, que em breve também vai estar aqui falando com a gente. Ele esteve um loco, mandou 2 áudios pra gente, um falando do que ele achou da partida e outro do que ele achou do Brinco de Ouro da Princesa. Nanet, qual foi as tuas impressões de Guarani 0, Havaí 0?
Olha, pra ser bem sincero, eu não sei se é pro jantar, mas tão confuso. Olha, assim, soltando ar no Tu, fundo, já tu, entregou. tu viu o suspiro, né? Não, mas é porque eu não sei se é porque eu já não tava mais tão confiante no acesso. Foi um jogo que eu não me irritei igual eu tava me irritando com os outros. Os outros jogos fora eu não tava conseguindo assistir inteiro porque me irritava. Ontem até que eu consegui assistir todo sem me irritar muito. Me irritei basicamente com o gol perdido do Pote, que é só mesmo. Não tem muito, né? É que a gente tinha falado nos programas anteriores, o ano já acabou. Agora é pensar em 2025, tá? Tem pequena chance de acesso e pequena chance de rebaixamento, então esquece e foca em 2025 agora. Não tem Copa Santa Catarina para tentar uma vaga na Copa do Brasil, né? Então agora não tem muito o que fazer mesmo. Agora é esperar o tempo passar. Se tivesse a Copa Santa Catarina, o Freeland ia deixar pra botar o time principal só quando tivesse com 45 pontos, entendeu? Falta pouco, né? Tá com 41. Não, é 4 Mas pontos. a gente já saberia como é que é. A grande Copa Santa Catarina, o Figueirense estava numa, entre aspas, crise, ganhou um jogo e já tá se classificando. É bem complicado. Então, a gente já conversou, foi mais o mesmo, né? Na verdade, o problema é que a gente viu em jogos que o Avaí não jogou bem, mas o Avaí competiu. Eu acho que essa é a diferença. Ontem tava até ok, né? O Guarani tava numa situação muito complicada, nitidamente nervoso, né? O time do Guarani em si, a torcida também nervosa, né? Sempre pedindo pênalti, né? O Caio Dantas é um jogador perigoso, né? Um artilheiro da Série B. Mas eu acredito que assim, o César, o Vilar, o Thiago, o Marcos Vinícius, eles são jogadores que tu sabe que eles vão entregar. E dificilmente eles entregam muito diferente, assim, né? Eles sempre vão ok para bem, assim, né? O Marcos Vinícius tem uma regra um pouquinho mais em cima, mas eu acredito que boa parte do sistema defensivo sempre é regular. Ontem o Love fez uma jogadaça que se sai gol ali ia ser incrível, mas infelizmente ali eu acho que pesou um pouquinho da idade, né? Porque a gente vê que ele tá lento, mas assim, Sim. Uhum. não tenho que criticar, né? É da idade, assim, não é por falta de entrega, não é por falta de tática, de técnica, que a gente vê que o Love tem muito, inclusive, eu vi um podcast que o Marquinhos foi entrevistado lá no Grupo ND, desculpa aqui, mas eu não recordo o nome do podcast, pelo grande Jorge Júnior, que foi apresentador, com o ESL e com o Elton Luiz, que o Marquinhos falou, eu ajudo muito os treinos de finalização e o Love é um cara que tá sempre querendo treinar mais. O Love é um cara que tá sempre pedindo para treinar mais finalização e tal, então assim, mostra ainda mais do que a gente já falou, né, do comprometimento dele, não dá para ver que ele entrega, né, o que ele pode, assim como são outros jogadores, né, ontem eu acho que o meio campo não funcionou muito bem, o Avaí, como tu falou, né, não teve tantas chances de gol, teve uma chance com o Pote que é complicado, porque os jogadores são afastados e eles são reintegrados, porque é o que tem, não tem opção. Aí o que vai esperar de um jogador que já não estava rendendo, ser reintegrado? Assim, eu só lembro do Pablo ter uma situação parecida com essa que deu certo, né, Nani? Pois é. Pô, ia ser a redenção, né? Ia ser uma assistência do Admilson para um gol do Pote, né? Ia ser perfeito. E na realidade, pô, não foi um gol tão perdido assim, né? Pô, o Pegorari fez uma baita de uma defesa. Mas, pô, pela situação, é um gol que não dá pra perder, né? É um gol que o cara tem que guardar. É que o problema dele é que ele dominou e deu não foi nem o segundo, né? Meio segundo ali que ele demorou pra finalizar, em vez de abater direto, assim, né? Não de pegar Isso, o de goleiro primeira, fechou, né? né? O goleiro O fechou goleiro bem. fechou, méritos também pro Pegorari. E, bom, a gente viu o jogo pela TV, né? Você acompanhou pelo Premiere, pelo canal Gold, mas tivemos aquele que esteve diretamente do Brinco de Ouro da Princesa. Fala aí, Viliana. Sobre o jogo, cara, foi um jogo bem sofrido. Acho que quem viu pela televisão até viu melhores detalhes que eu. Eu até achei estranho e demorei para entender que o Vilar e o Thiago tinham trocado de lado, né? Porque, como eu falei, eu vejo o jogo de lateral, né? Da parte lateral, e essa vez vi o jogo por trás. Então, demorei para entender isso e não entendi por que o Anderson fez isso. Não sei se vocês têm uma informação aí. Bom, e gostei muito da partida do Vilar falando isso. Acho que ele foi muito firme e, cara, não errou.
O Thiago já não estava tão bem nesse jogo, escorregando bastante, errando coisas que ele não costuma errar. De resto do time, quem fugiu um pouquinho do padrão foi o Rodrigo Santos, que foi um pouquinho abaixo do que eu estava esperando. Entregou algumas bolas na saída de jogo, não estava muito bem no campo. Fora isso, Pedro Castro, muita vontade, pouca qualidade. Giovani já é um cara com mais qualidade, talvez menos movimentação. Mas o que me chamou a atenção é que o Avaí pecou muito nas oportunidades que teve de fazer gol. O Guarani chegou, o César fez uma defesa absurda e depois disso eles ficaram nervosos e abriram o campo para o Avaí. E o Avaí não soube aproveitar as chances, perdeu com o Potker, perdeu com o Garcês, enfim, perdeu ali alguns gols que não poderia perder. Inclusive numa que o goleiro do Guarani soltou a bola, dava para ter pro Potker ter pego o rebote. Potker também deu aquela puxada tradicional dele, que ele imita o Robin lá, cortando para dentro, mas na hora de finalizar veio muito mal. Bom, não foi um jogo nada muito diferente do que o Avaí vinha apresentando, mas por ser um jogo contra o Lanterna, que é um time fraco e também que estava nervoso, sensível, né? Deu para sentir que os caras não estavam muito tranquilos, mas era um jogo para ter ganho, mas infelizmente não deu, principalmente por conta do meio-campo, que o Avaí perdeu muito espaço para os caras e entregou muito ali. As principais chances eles vinham por dentro, construíam, abriam na ponta. No final das contas, acho que o empate saiu até bom para o Avaí pela circunstância do jogo, mas a gente, como torcedor, esperava mais. É isso, né? Imagina um torcedor que foi até Campinas, né? Eu acho que ele esperaria no mínimo os 3 pontos. No William Maranhão, no jogo contra o Ituano, eu falei pro Juliano, eu acho que o Maranhão é melhor de lateral do que de volante. Não que seja grande coisa, mas eu acho que o Avaí teve até umas escapadas, mas eu acho que ele deu mais segurança do que o Natanael daria naquela posição, assim, o Natanael eu acredito que sofreria ainda mais do que o William Maranhão de lateral esquerdo. Bom, então, sobre o jogo é isso, né? Nessa semana ainda temos sexta-feira, temos Avaí e Brusque na ressacada. Sextou com Avaí e Brusque, eu ia perguntar se tu vai, mas não vou querer te expor, né, Nath? Tu sabe a resposta, né? Tu sabe a resposta Sim, e tu evita fazer. tu vai estar no parapeito do setor A, isso é fato. Tu vai estar no Baço, parapeito xingando o Anderson. comendo meu amendoim. Comendo meu amendoinzinho. Só pra deixar, no último jogo, né, tive um procedimento cirúrgico, eu não tava podendo comer muita gordura. Inclusive até não posso, mas não, nesse jogo, pipoquinha vai rolar. Sou fã, inclusive, eu vou deixar um patrocínio de graça aqui. Um patrocínio não, vou deixar uma propaganda gratuita, Pipocão. É muito bom. Pipocão é muito bom. Tá lá na frente, tá lá na Praça da Raça. Eu sou fã do Pipocão, inclusive, mas o Pipocão acho que não tá mais dentro do estádio, lá no setores que a gente vai. Enfim, Pipocão, Não, dentro do estádio agora é popcorn. Não tem mais pipoca. e tem refil também de pipoca, tu compra o balde, viu? Umas coisinhas assim. Enfim, sexta-feira é nóis. Sexta-feira estarei no estádio da Ressacada. Se você vê o Café Havaiano, você manda um joinha, porque às vezes... E se eu não responder é porque eu sou cego, tá? Às vezes. Apesar de usar óculos, eu não enxergo direito. É desumilde. Pô, falar real, tá? Pessoal, se eu passar e não falar com alguém, é porque eu não... Eu sou tímido, por incrível que pareça. Eu apresento o programa aqui, entrevistas, próximas, eu sou meio tímido, tá? Então, pra eu chegar e falar é meio difícil, mas, pô, eu vou falar com o pessoal com o maior prazer do mundo. Se você tiver, manda um salve e que eu vou ficar bem feliz de ser conhecido no estádio. Isso. Inclusive, uma vez o Viliano, eu falei exatamente isso pro Viliano, daí deu 2 segundos, chegou um repórter da TV pra falar comigo. Daí eu falei, legal. Eu falo que eu sou. que eu não falo com ninguém. Falando em repórter de TV, temos uma pergunta aqui que foi feita ontem antes do jogo, no nosso querido Dudu Florão, da Rádio Oeste Capital, lá de Chapecó, da ND Chapecó também. Tem um podcast que eu. De novo, peraí que eu já vou pegar aqui, já vou pegar o nome do podcast dele, que ele fala também da Chapecoense. Eu consumia bastante na época do Gols com Café, e eu curto muito, eu busco do Pod Mais, inclusive, que é um podcast... Não, o Nó Tático, desculpa, é o Nó Tático, que fala sobre a Chape,
que eu acho que é um podcast bem legal, tem um conteúdo muito bom. É sobre um time que eu não acompanho dia a dia, mas eu acho legal a abordagem de outro time pela visão do pessoal, né, para eu tentar conferir depois. O Dudu Florão mandou assim, no caso o Eduardo Florão, né, tô chamando de Dudu porque é o arroba dele. Ainda dá pro nosso Leão subir? E aí, Nanit? Ainda é a mesma resposta do programa anterior. Ainda dá? Ainda dá. É provável? Não é provável. Continuo achando cada vez mais certo que o Avaí não sobe. Infelizmente. Por falta de planejamento, o time, o elenco, ele é um elenco que teria capacidade de conseguir o acesso de uma forma até tranquila, mas faltou planejamento. Faltou planejamento e infelizmente não vai dar. Pois é, tu vê um time que tem investimento. Pô, o Avaí, que já é um time tradicional na Série B, com o Enderson Moreira, que é um treinador que conhece muito bem essa competição, com alguns jogadores experientes ali, como é o Thiago, como o Giovani, o próprio Pote, que tá nessa posição ali é complicado, mas eu também acho que não vai subir. Mas segundo o Dudu Florão, esse Avaí faz coisa. Eu falei, o Avaí faz tanta coisa que eu não duvidava do Avaí ganhar do Guarani e perder pro Brusque. Não ganha no Guarani, então não vai perder pro Brusque, tá tudo certo. Eu acho que essa derrota pro Brusque é mais certa do que a gente vai se irritar com o Potker no próximo jogo. É certo. Exatamente. É que o problema do Potker é que a gente teve uma... A gente viu ele jogar bem, né? A gente teve uma impressão boa do Potker, diferente do Ademilson, por exemplo, né? Que a gente nunca viu jogar bem. Então, a gente tem como comparar, né, o Potker com ele mesmo, inclusive, num campeonato mais difícil, que ele foi muito bem. A gente sabe que ele seria capaz, né? Exatamente. Passando para o próximo tema aqui, eu vou até... Esse tema aqui foi sugerido pelo Ninety, eu fui falar para ele, eu me perdi. Eu tenho que pegar até a sugestão que ele... O texto direitinho. A gente teve alguma interação na nossa... Se tiver no nosso Instagram ali, é o seguinte pergunta. Qual jogador do Avaí você começou odiando e depois amou? Ou vice-versa? Pô, como foi uma sugestão minha, esse eu fiz a minha listinha, né? Coisa linda, hein? Dei a pensada e o que eu odiei e que depois eu amei foi fácil, mas o outro eu demorei um pouquinho pra lembrar. Mas o jogador que quando chegou eu odiei e depois eu amei, pô, eu acho que é um até que não vem tanto na nossa cabeça, mas é um cara que eu acho que a maioria foi igual, que foi o Betão. O Betão, quando ele Verdade. chega no Avaí, o Betão, quando ele chega no Avaí, lá em 2016, eu acho que não teve alguém que tenha elogiado, que tenha falado, pô, que vai ser... Pode. Momento do corte, tá? Eu não sou tão fã do zagueiro Betão. Respeito muito o profissional, um dos maiores zagueiros da nossa história, o zagueiro com mais número de jogos, mas eu não sou dos maiores fãs do zagueiro Betão. Diferente do Vilhena, por exemplo, que tem uma camisa com o nome dele. Pô, eu sou muito fã do jogador Betão, da pessoa Betão e do jogador Betão. Eu acho que ele foi muito importante naquele momento que a gente perdeu a presença do Marquinhos em campo. Ali eu acho que ele tomou uma posição que a gente como torcedor precisava. A gente precisava de um cara no campo que representasse a gente. E eu acho que não temos hoje, bem né? à altura. Não tem. E vai ser difícil ter, né? Vai ser difícil ter alguém que a gente se identifique tanto, eu acho. Então, eu acho que é um cara que a gente não lembra tanto, mas pra mim, um cara que quando chegou não gostava e depois eu amei foi o Betão. E o contrário, um jogador que eu gostei quando chegou e depois eu odiei, esse eu acho que é meio que unanimidade até com muitas pessoas, que é o Gava. O Gava é um cara real. que, pô, o Gava é um cara que, pô, a gente via jogando pelo Cuiabá, que quando chegou foi, não, pô, vai destruir o meio-campo do Avaí, vai ser um cara que vai dominar. E chegou aqui, não fez nada. Infelizmente não fez nada. O Gava era um dos caras que eu lembrava, assim, pra falar desse momento. Mas, assim, eu nunca achava que o Gava era um 10. Eu achava que o Gava era um 8, né? Um cara com um médio, vamos dizer assim, né? Não era com uma chegada em diária, né?
Giovani, por exemplo, era um cara que jogava o Pedro Castro, por exemplo, que era um cara um pouquinho mais atrás. Até o próprio Marquinhos falou disso depois, né? O Gava lá tá jogando numa outra posição no Goiás e tal. Quando ele chegou, a gente esperava que ele era um 10, não. Do que eu lembrava, ele não era o 10, né? Mas o Gava era um cara que eu assim, não, ele não tá tão mal. Daí eu comecei a ver umas críticas do setor D, e eu comecei a falar, eu vou prestar atenção no Gava diferente. Eu vou começar a prestar atenção. Daí eu comecei a ficar, realmente, o Galo não tá jogando tão bem assim. Concordo contigo nessa. Os corneteiros mudaram minha visão. Eu comecei a olhar de uma forma diferente. Tem mais algum... Tu fosse ludibriado pelos caras? Não, eu fui influenciado. Esse é o problema. Pô, eu acho que são dois bons exemplos. O que eu amei, depois odiei, que eu odiei e depois amei. Acho que são dois Você que bons está ouvindo exemplos. aí, manda no comentário. Marca o tempo do YouTube e fala assim, ó. Eu gostei muito do fulano e eu odiei o fulano. É isso. Bom, cara, de jogador que eu gostava muito, depois eu comecei a não gostar... Eu acho que pode ser até o Betão, pode ser um exemplo, tá? Eu acho que o Betão eu gostava mais dele, mas teve um momento que eu falei, cara, eu não sou tão fã. Repito, eu acho que ele foi muito importante como capitão do time, né? Como para coordenar a parte defensiva, mas eu acho que no futebol teve momentos que ele deixou muito a desejar, minha opinião, né? Teve. Teve alguns lançamentos meio recorrentes que deixava a gente meio. Não, mas teve meio de um que ele cabelo em lançou pé, né? certo? Acho que não, né? Mas assim, um que eu gostava muito depois. Pô, nossa, essa parte do gostava muito depois. Vários. Principalmente que vai ter um costume de trazer jogador de volta, né? Esse é um problema grande, assim. Por exemplo, Pode Pedro ser. Castro. No começo eu não gostava tanto dele, eu acho que hoje ele já. Eu comecei a ver ele diferente, assim. Não que eu goste. Eu acho que ele é mais útil do que a maioria da torcida acha, mas eu não gostava tanto. O problema é quando o Anderson faz o que fez ontem, né? Coloca ele aberto pela direita, que ele não tem nenhum cacuete pra ficar ali aberto, né? Mas ele Aí a jogou antes gente. da lesão dele, né? Oi? Mas antes da lesão ele jogou assim, né? Sim, sim, só que não tem cacuete nenhum, né? Não, Aí a gente acaba achando que ele não é tão importante quanto realmente ele é, né? o Pedro, ele é um primeiro volante ou é um médio ali, né? Ele não tem como botar ele numa função. É que nem querer botar o Potker de camisa 10 pra jogar no lugar de Giovani, por exemplo. Não vai render. Bom, mais jogadores, cara. O Guerreiro eu achei que seria bom. O Douglas. Eu acho que depois do Douglas, o meio-campo que veio do Grêmio, que eu falei, não, o cara voltou de lesão, não quis ficar no Grêmio para vir para cá. Não jogou nada. Eu lembro que eu via ele muito. Eu super valorizava o que ele fazia em campo, por exemplo. E assim, eu acho que a maioria que a gente pode citar aqui é veteranos, né? São jogadores que vieram. Sim, Maicon, por sim. exemplo, para mim foi o melhor lateral direito que eu vi jogar. Quem mais? O Alex. Eu achava que o Alves já deveria ter trazido o Alex bem antes. Trouxe ano passado, né? Eu acho que em 2022 eu falava, não, tem que trazer o Alex e tal. E realmente, eu tava totalmente errado, né? Apesar de não ser dos maiores críticos do trabalho dele, eu acho que faltou um pouco de experiência, não era o momento certo para ele treinar o Avaí. Enfim, você que está ouvindo a gente, deixa nos comentários, mande pra gente, pô, eu gostava muito do fulano, depois eu peguei o ranço, eu não gostava de tal jogador, eu comecei a gostar. Enfim, manda pra gente o que você acha. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. O Kozlinski, no começo não gostava tanto dele, depois eu comecei até a beleza. Eu não tenho tanto medo dele no gol assim. Mas no começo era tenso. 2016. Aí, viu? Finalmente uma opinião sensata. Chorou? Chorasse? Depois Pô, tô me sentindo um influencer agora. A primeira opinião sensata em 5 horas de programa. Coisa linda. Pô, e não vou fazer um corte desse momento. Pois é. Esses cortes aí. Ai. Sobre o Avaí, também temos mais uma pergunta lá do nossa caixinha de perguntas do Instagram. Nosso querido Ian Guilherme recomenda a todos vocês seguirem investindo na Avaí, seguindo Chutando para Fora. Se vocês querem uma análise mais completa do Avaí, do Figueirense também, recomendo vocês seguirem o canal
chutando pra fora, porque aqui, em breve a gente vai lançar um Reels, né? Esse Reels aqui, a gente posso dizer que foi um fez a jogada e o outro fez o gol, assim. O Admilson cruzou e o Potker vai guardar, né? Aí ferrou. Então não vai ser lançado, né? Vai ficar torto, vai ser errado, então, enfim. Vai sair um Reels explicando exatamente o Reels pro Instagram vai sair no TikTok. Exatamente. Coisa linda. O que acham? Esse aqui a gente vai continuar falando do Avaí. Legal que eu peguei a pergunta errada. Meu Deus, sou muito tenso. Eu peguei a pergunta que ele mandou que a gente vai ler depois. Ainda continuando falando do Avaí, uma possível repaginação do escudo atual ou o início de um escudo antigo novamente, né? Começar a utilizar um escudo versão antiga do Avaí, um modelo mais atualizado, ou continua tá ótimo esse modelo do Avaí? O que tu acha, Nainit? Pô, eu sou muito fã do escudo antigo do Avaí. Pô, eu acho ele muito bonito. Pô, seria super a favor de retornar. Aí, um parêntese, né? Qualquer opinião aqui não tem nenhum conhecimento de designer, né? Tem gente aí que conhece muito mais e pode opinar nos motivos de o porquê trocar ou porquê não trocar, né? Agora, uma opinião particular mesmo, um negócio meio único mesmo, da pessoa mesmo. Pô, eu sou a favor de modernizar o escudo do Avaí. Acho ele muito... Acho bonito. Polêmica. Corte pro Instagram. Pô, isso que a gente quer. Isso. Aí tu faz o corte, né? Eu não vou jogar contra mim, né? Eu não vou fazer o trabalho sujo contra mim, né? Pô, mas tem que avisar a rapaziada, porque tem gente jogando contra o time, né? Tem uns que às vezes querem pegar o lugar, né? Querem pegar o lugar de quem tá acima. Só pra deixar claro. Faltou açúcar, né? Não, porque a gente gosta do escudo do Avaí porque a gente é havaiano, né? Então tem um quê de amor pelo time. Mas se for dar bem a real, o escudo do Avaí é muito simples, né? É um escudo muito sem sal, por assim dizer. Então, pô, sou super a favor de modernizar. Super a favor. Polêmico não, sou super a favor. Esse é o momento que tu tá assim na roda dos amigos, tá? Que o cara se levanta da cadeira e fala: não, é o seguinte, esse sou eu agora nesse momento. Peguei até o microfone na mão aqui agora, já tô até coisa. Entendi. Cara, só não pega a cadeira. Não, mas não tem ninguém aqui junto comigo, tá tudo certo. Essa cadeira aqui é pesada, rapaz, ela tem rodinha, ela é aquela gamer, sabe? Inclusive, se você quiser, tiver uma marca de cadeira de escritório gamer, cadeira de escritório gamer, não faz sentido, né? Enfim. se tu jogar videogame num escritório, faz sentido. Na EA, por exemplo, na Konami, né? Na Nintendo, Xbox. Inclusive, eu comprei um negócio pra trocar aqui, daí eu fui ver um vídeo porque tá baixando a cadeira, sabe? Quando eu sento, ela baixa. Aí eu comprei um negócio pra trocar. Pistão. Pistão, exatamente. Pistão bom é a Copa Pistão, né? Pra deixar claro, já começa por aí. Mas eu comprei o pistão pra trocar. Aí eles falaram, não, é só dar uma porrada ali que ele vai soltar tudo. Não soltou, entortei tudo e é isso, e tá aqui. Eu vou ter que levar um profissional habilitado pra poder fazer essa troca de pistão. Geralmente é pra isso que existem as profissões, né? Os profissionais fazerem as coisas, né? Não pra um amador querer se meter. Você que vê vídeo no YouTube, você que faz podcast e não é formado na área, desista. Pô... Aí o cara vai me dizer que não conseguiu trocar um pistão, pô. Tua profissão é essa? E eu tô fazendo podcast. E aí? Não, mas aí é um hobby, né? Aí é um hobby. É um hobby. Aí é um hobby, aí é diferente. Meu hobby foi consertar coisas. Pô, mas daí aí tá muito mal nisso, né? Não consegue? Pô, eu fiz uma instalação elétrica esses dias. Queimei a lâmpada. Queimei, mas eu fiz. Entendeu? Contrate profissional experiente para fazer as manutenções na sua casa. Isso é muito importante. Fica o aviso do governo. Enfim. Tudo isso para falar que, cara, mandar no escudo, mandar nessas coisas eu acho que o escudo talvez seja a coisa maior símbolo do time, né? Tanto que é o símbolo do
do Avaí, esse eu acho que tá desde os anos 90, foi feito uns ajustes ali, né, anos 70, talvez, anos 80, esse símbolo do Avaí. Lógico que teve a adição e remoção de algumas estrelas, mas eu, particularmente, eu penso muito assim, cara, eu já li um livro, por incrível que pareça, eu já li um livro sobre escudos, né, do futebol mundial. Por exemplo, o escudo do Porto, de Portugal, o clube que eu gosto muito, inclusive, é um escudo que ele traz muita história, né? Ele tem muitos detalhes e tal. Alguns escudos portugueses têm isso, né? E eu acho muito legal isso. Pô, tu olha um escudo, tu vê vários detalhes, assim, que conta da história, né? Do time, da sua região e tal. Eu acho muito legal. Porém, eu tenho uma coisa comigo que é assim, escudo tem que ser fácil de ser feito. O escudo do time ele tem que ser fácil de ser pintado nas paredes da casa do torcedor, tem que ser fácil de ser feito no caderno da criança, tem que ser fácil de ser feito na areia da praia. Então, assim, eu tenho isso comigo. Eu acho que o escudo tem que ser fácil de deixar sua marca, sabe? Porque, por exemplo, tu vai fazer o símbolo do Avaí, é relativamente fácil. Eu não sei fazer, mas é relativamente fácil. Por exemplo, o rival, que não tem o escudo dos mais bonitos, por exemplo, a rapaziada que estão simplificando. Eu acho que uma simplificação ficaria legal. O primeiro símbolo do Avaí, que para quem não recorda é aquele que não tem a grafia Avaí Futebol Clube, tem só o UFC, eu acho que talvez uma modernização, uma utilização em terceiro, quarto uniforme, quem sabe colocando aos poucos um novo modelo. Eu acho que um AFC, um estilizado, alguma coisa assim, acredito que possa vir a ter, mas aí teria que ter eu acho que tem que ser se mudar para uma coisa nova, mais simples. Assim, o escudo atual, por exemplo, né, as 4 listas brancas representam o tetracampeonato dos anos 40 e os cinco listras azuis representam os outros títulos que o Avaí tinha até quando esse símbolo foi feito, né? O Avaí tinha 9 títulos estaduais, então tem um histórico, vê, umas simples listras, mas tem um significado atrás. Pode ser que eles tenham feito e alguém ficou olhando pro símbolo do Avaí e falou, cara, e se a gente falar que é por isso? Pode ser, eu posso estar enganado, mas eu acho que É possível, é possível. o cara tava gravando um podcast naquela época e olhou assim, pô, É os 5 títulos. símbolos. Cara, e se eu falar que é isso? Pode ser, entendeu? Mas, por exemplo, na quarta camisa número 4, o Avaí usou aquele símbolo. Acredita que ele pode, quem sabe, ser utilizado com mais frequência, reestilizado aquele ali. Acredito que é um bom caminho, assim, se for mudado, mas eu acho que é uma coisa que eu particularmente não mexeria, tá? Porque é uma coisa que é polêmica, e se tem uma coisa que o clube não precisa nesse momento é mais polêmica, porque já tá bem conturbada a torcida. Com certeza. Com certeza, não precisa, mas eu concordo contigo na questão que é a identidade do clube. Mas do mesmo jeito que lá nos anos 40, nos anos 90 foi mexido, eu não digo para fazer uma coisa totalmente diferente, vir agora um quadrado verde com uma bola azul, mas acho que uma modernização pequena por si mesmo, acho que faria bem pro clube. Mas sim, lógico, sim, mudaria a identidade atual do clube, né? Mas do mesmo jeito que foi feito antigamente, né? Eu até concordo, assim, né? É isso mesmo, se tem que ser feito se for feito, ser feito alguma coisa bem... Não inovar, né? Não querer fazer uma coisa totalmente diferente. Isso, nada diferente. É a questão que o próprio Felipe Silva já fez há alguns anos atrás, um arredondamento nas extremidades, um negócio mais simples mesmo, né? Inclusive, o Avaí tem no seu site tem uma cartilha de cores, de símbolos, bem legal, tá? Que se você quiser usar alguma coisa do Avaí para, sei lá, para uma arte, o Avaí disponibiliza isso para o torcedor. O escudo correto é esse, as cores é tal, tem um código da cor. Se quiser fazer de uma forma tem que ser assim, monocromático e tal. Eu acho bem interessante. A combinação com amarelo, por exemplo. O Avaí disponibiliza isso no seu site, uma coisa que provavelmente eu acho que não tinha anteriormente, tá? Então acho que é uma coisa que a gente tem que ressaltar.
Dos símbolos antigos, me chama muita atenção aquele símbolo que parece uma concha, assim, né? Meio torto, que foi descoberto nos últimos... Para pesquisa pro livro do Centenário. Tu lembra qual que é, Nanish? De cabeça, não. Não me recordo ter visto esse, não. Mas eu acho bem diferente. Nunca ninguém tinha falado que esse símbolo tinha sido o símbolo do Avaí e o pessoal na pesquisa pro livro do Centenário conseguiu achar. Coisa linda, falamos sobre o Avaí. Mais algum comentário sobre o Leão, ou Nanish? Não, só que ele me deixa depressivo às vezes. O resto, não tem meu comentário, não. Perdeu, porra. Um abraço Pesou pra o senhora. clima, né? Não, é que deu pra ouvir uma torcida no fundo. Acontece. Senhora Nem te falo nada. Foi perfeito assim, deu aquele silêncio, mas enfim. Seguimos. Coisas de não ter um estúdio, né? Exatamente. Por enquanto. Atenção, patrocinadores. Por enquanto. Se você quiser patrocinar, queremos ter um estúdio. Mas a gente vai ter um dia. No continente. Pô, daí tu me arrombas. Se for o contrário, eu me arrombo, né? Então, primeiro o meu, né? Pouca farinha, meu pirão primeiro. Até lá vai ter o prédio do Café Havaiano. Aí você vai estar... Nós dois estaremos trabalhando no Café Havaiano. Isso vai demorar não sei quanto. Faz uma kitnetzinha pra mim, já ficar dormindo lá no Tipo, térreo. pode pá. Boa, porra. Boa. Ai. Pô, os caras estão sonhando com o microfone aberto. Coisa linda. Então, falamos do Avaí, agora a gente vai para a parte do assunto em geral do nosso futebol. A gente gosta de falar sobre os assuntos mais aleatórios possíveis de tudo, né? E também sobre o futebol. Para isso, o primeiro tema é estádios que eu já fui e estádios que eu gostaria de ir. Nosso querido Viliano trouxe ontem o seu relato sobre o Brinco de Ouro da Princesa. A gente vai colocar para tocar agora. Fala, Luan. Fala, Nine. Fala, pessoal do Café Havaiano. Cara, consegui ir no jogo do Avaí e Guarani essa segunda-feira. Tô gravando esse áudio no pós-jogo, né? Acabei de retornar aqui ao hotel. Uma experiência diferente, porque sou acostumado a frequentar a ressacada. Não lembro o último jogo que eu tinha ido de futebol fora da ressacada, então foi diferente o entorno todo. Eu cheguei de Uber, já caí lá no meio da torcida do Guarani, e aí parecia estar tranquilo, mas aí começaram uns olhares estranhos, assim, também. Mas foi tranquilo, assim. Tava vazio o estádio. Eu até pesquisei no meio do jogo a capacidade de 29 mil pessoas, e deu ali 3 mil pessoas, mais ou menos, né? A torcida do Avaí também tinha pouca gente, acho que não deu 100 pessoas, talvez não deu nem 50 pessoas. E o estádio em si, diferente também, né? Maior que a ressacada, mas com as instalações mais antigas também. A ressacada hoje é um estádio mais bonito e mais bem conservado que o Brinco de Ouro. E frequentar assim, a área de visitante achei diferente. Achei uma experiência ruim até do ângulo que fica para ver o jogo, né? Sou acostumado a ver o jogo ali no setor D, então foi um pouco diferente e tinha horas que eu não conseguia ver o que estava rolando muito bem lá do outro lado do campo. Coisa linda, essa é a experiência do nosso querido Viliano. Obrigado, Viliano, por ter mandado esses áudios. Obrigado por ter lembrado também, né? Ele, quando descobriu que é no jogo, ele já mandou áudio. Pô, se tu quiser eu gravo alguma coisa pro teu canal, obrigado mesmo. E já está convidado. Primeiro convidado, já vou deixar marcado. O primeiro convidado do Café em Cápsula será o Viliano, tá? Eu decidi sozinho, porque eu sou... Aqui é monarquia. Eu sou o rei, entendeu? Tem 51% das cotas, né? Não sei. Cadê o contrato? Vixe. Não, mas se eu fosse opinar, eu estaria de acordo. Não, é que é o seguinte, é 20% meu, 20% teu, e o resto, 60%, é um investidor que prometeu que vai levar a gente pra Globo. Entendeu? Assim, se um time de futebol, o pessoal pode prometer umas coisas absurdas, pra um podcast, o pessoal também pode, né? Promete quem pode e acredita quem quiser, né?
Exatamente, depois não reclama. Fica aqui a dica do Café Havaiano. Bom, falando de estádios, realmente o Brinco de Ouro da Princesa parece um... Não sei se é Brinco de Ouro da Princesa, mas eu gosto de falar assim. Parece um estádio mal conservado, vamos dizer assim, é bem... como é que eu posso dizer? Imponente, mas é um estádio que aparentemente está mal conservado. Também por conta da condição do Guarani, né? O time que leva 10% da capacidade do estádio, realmente, né, quase sendo rebaixado para a Série C. Realmente dá para entender o motivo do estado. Ninety, quais estádios você já visitou por Santa Catarina? E pelo Brasil e pelo mundo? Bom, para assistir jogo foram poucos, fora a ressacada. Para assistir o jogo e em tour, em visita, foram poucos também, mas para assistir jogo eu já fui no Renato Silveira, que é meio comum para todo mundo ir no Renato Silveira, né? Inclusive, eu já fui 2 vezes ao Renato Silveira com o Vilhano para ver jogo do Guarani de Palhoça. A Série B do ano passado e a Copa Santa Catarina Série B do ano passado. Isso que é amizade. Não, eu, como não sou misto, eu só fui para ver o jogo do Avaí. Fui 2 vezes ver o Avaí ali. Tem nada de Guarani da Palhoça. Inclusive, só um parênteses, desculpa te cortar, eu dei uma entrevista a gente deu uma entrevista como torcedor do Guarani, tá? Se você procurar um canal aí, vai achar a entrevista nossa. Bem empolgadão, né? E uma outra experiência, pô, foi muito legal, foi no Augusto Bauer. Foi das coisas mais absurdas que eu já vi. De cara cobrar o ingresso, colocar o dinheiro no bolso, anotar num papelotezinho ali, tipo de saco de pão, anotar quantos torcedores estavam entrando. Uma baita de uma experiência no Augusto Bauer. Pão! Realmente Augusto Bauer, rapaziada, que eu me passei, desculpa. Rapaziada realmente reclama bastante, né, Augusto? Ele deve, em breve, imagino que, não sei se nesse mês, deve estar voltando a receber jogos do Brusque, mas ele está sendo totalmente reformado. Inclusive, eu estava falando com um amigo meu hoje que falou, cara, o Ercílio Luz e o Augusto Bauer são estádios que eu tive uma experiência muito ruim. O Augusto Bauer, assim, pô, como estrutura, nada muito além do Renato Silveira, né? Não é nada muito pior, nem muito melhor. É bem próximo ao Renato Silveira. A questão é que o Renato Silveira não tem praticamente uma arquibancada, né? Lá no Augusto Bauer até tinha um atrás do gol ali, tinha uma arquibancada legalzinha até pra ver o jogo. O Renato Silveira... o que eu fui só tinha torcida do Guarani, né? Então não tinha como referência. E eu realmente não lembro de assistir muitos jogos do Avaí com o Guarani também pela TV, porque no Renato Silveira eu acabei não vendo. Nem jogo do Avaí no Renato Silveira, né? Que aconteceu em 2016. Conheces mais algum estádio pelo mundo? E aí já fui num jogo na Arena do Grêmio. E aí conheci de passeio, né? Beira-Rio, o Maracanã. E, pô, já fui numa missa no Scarpelli. A única vez que eu fui no Scarpelli foi numa missa. Pô, mas que ano que foi isso? E, olha, 1900 e, olha, lá vai. Lá vai casinha. Cara, essa semana alguém me falou de missas no Scarpelli, sabia? Inclusive. Pô, fui, pô, era pequeno. Foi a única vez que eu fui no Scarpelli. Nunca fui no Scarpelli num jogo. Minto. Mas aí fica pra te contar no particular. Já fui num jogo no Scarpelli. Mas a primeira vez que eu fui foi numa missa campal. Coisa linda, então. Desculpa, tive que fechar aqui. E no Scarpelli também tinha bingos na década de 90, né? Era uma coisa que eu já vi alguns relatos. Não, aí não sabia, não. Tinha bingo, já ouvi falar de alguns relatos não, desse. Não era nascido nessa época, né? É verdade, tu fundou a Avaí e tá querendo fazer graça agora. Então, eu já fui, logicamente, na ressacada. O primeiro estádio que eu vi um jogo foi no Scarpelli e foi na torcida do Figueirense. Vi um jogo contra o meu ex-time, que eu, quando era pequeno, o pequeno Luan era flamenguista, que erro. Aí... Atenção, rapaz do corte, essa é a hora. Essa é a hora. Começa a botar o misto na chapa. Não, até 2008 ali, quando eu comecei a acompanhar o Avaí mesmo, eu torci pro Flamengo também. Aí eu falei, cara, por que eu tô torcendo pro Flamengo? Não tem sentido, eu comecei a ser só havaiano. Decisão acertada. Uma das coisas que eu melhor fiz, assim, que eu posso dizer. E eu vi um jogo do Figueirense Flamengo no Scarpelli.
Vi um jogo do Atlético Catarinense também no Scarpelli. Esses 2 jogos eu fui pela torcida do Figueirense, né? Mas é um estádio estranho. E já fui um jogo de visitante também no Scarpelli esse ano, que foi a vitória no Clássico com 2 gols de quem? Quem que fez 2 gols do Avaí? Não fala que eu choro, cara. Ele, Poveda. E eu já fui no Renato Silveira assistir jogos e também fui no Estádio das Nações, em Camboriú. Assim, o bar e tal parecia um negócio de festa, assim, né? Um estádio que não tem estrutura nenhuma, assim. Tem uma arquibancada, tem container que o pessoal reformou, a vista é muito ruim, é de uma quina do campo. Realmente o Estádio das Nações não tem... Agora eu lembrei, pô, o Augusto Bauer, eu por sorte, eu não bebo, porque geralmente eu sou o motorista da galera, né? Mas, pô, o que a galera tomou de Kaiser quente naquele Augusto Bauer, aquela vez que eu fui, olha, não é brincadeira. E era Kaiser quente. Meu Deus. Juntar a fome com a vontade de comer. Já fui também nesse ano no Heriberto Wilson. Sinceramente, a localização do estádio é muito boa, do Heriberto Wilson, o gramado era bom, mas assim, a experiência que eu tive não foi muito boa, que tava um calor desgraçado, que foi naquele Avaí Brusque. O campo é muito perto realmente ali, é muito bom de ver, tipo a ressacada, né? E o banheiro do lado do barzinho. E o banheiro do lado do barzinho, dos relatos também, que eu o ouvi. acesso era muito ruim do banheiro e do bar. Cara, sem brincadeira, o bar tinha uma fila indo e uma fila voltando. E, cara, não tinha espaço direito pra ter uma pessoa indo e uma pessoa voltando. E tinha 2 pessoas trabalhando querendo bebida. Um colega meu mandou uma foto de um cinegrafista da TV dentro do bar ali, a câmera. Os caras atendendo e a câmera ali. Os bares do Heriberto Wilson são pra cima, então eles têm uma baita visão do campo. Mas assim, o bar era lá em cima, que o Heriberto Wilson, na verdade, é baixinho, né? Eu não sei como é que cabe tanta gente naquele estádio, mas o Heriberto Wilson não é um estádio tão alto assim, não é tipo a ressacada que, se tu for lá no bar do Setor A, por exemplo, que é bem no alto. Não, o Heriberto Wilson é mais baixinho. Mas sim, era muito pequeno, tinha uma pessoa no caixa, 2 pessoas atendendo para 1.000 torcedores do Avaí que tinha. Tu imagina, né? Um calor desgraçado, a fila tava descendo a escada toda, assim, tava e teoricamente era o dono da casa, né? É o que o Criciúma. Porque é o que o Criciúma passa, né? Não, então, mas o que eles fizeram? Eles pegaram a torcida visitante e pegaram uma parte do outro lado da torcida do Criciúma. A torcida mandante, o espaço do mandante, como se fosse setorada, a ressacada não foi ocupado. Tá? O que foi ocupado é como se fosse o setor E e F da ressacada, vamos dizer assim. Ah, entendi. Entendeu? Então não era dos dois, assim. Mas realmente, pro time da casa eu achei... Eu quase passei mal nesse dia lá pra ir pegar uma água depois do jogo. Não sei como é que... Pô, e o Criciúma é incrível que tem muitos torcedores, né? O Criciúma tem uma média de público muito boa, um percentual de... Se não for o time no Brasil que percentualmente mais enche o estádio, é um dos mais. Eu acho que não tem 5 times no Brasil que tem um aproveitamento, vamos dizer assim, igual o Criciúma. E realmente aquilo ali me deixou meio... Pô, não tive uma experiência boa. Mas assim, cara... Vai ser pauta para um próximo programa, mas o Criciúma pra mim, cara, e o Juventude é a mesma coisa. O Criciúma não vejo como rival, assim. Cara, é um time que eu até, ok, assim. Tipo, pô, eu tava empolgado de conhecer o estádio, sabe? Concordo, não tem esse nível de rivalidade também. Tipo, diferente, como se fosse um Joinville, né? Que também é longe, mas o cara tem uma rivalidade um pouquinho maior. Então, cara, o Criciúma pra mim é um time que realmente eu não tenho ódio, assim, do Criciúma. Eu tô de boa, assim. Também nosso querido amigo André Parmontes ajuda um pouco nisso. Sim, ajuda, né? Porque a gente vê ele feliz, a gente, pô, que legal que ele tá feliz. Não que eu torça, mas, pô, ele entrega bastante conteúdo. Enfim, eu conheço em Santa Catarina esses, já passei pela frente do estádio do Augusto Bauer, já passei na frente do esse Luz, já passei na frente da Arena Joinville. Em Santa Catarina são esses os estádios que eu conheço. E no Paraná eu já passei na frente da Arena da Baixada. Eu achei muito legal porque tem uma praça de alimentação e tá aberto ali a praça de alimentação na frente do estádio. A Arena da Baixada é um estádio, assim, não tem o que falar, né? É um estádio de Copa do Mundo,
um padrão de arena totalmente diferente. Eu já fui em frente também, não consegui entrar ao Couto Pereira, eu tirei até uma foto aqui na minha casa, na frente do Couto Pereira, é um estádio que eu quero conhecer, mas que eu vi jogos, eu vi só em Santa Catarina. Eu já vi de longe também a arena do Grêmio, e visitei, fiz um tour no estádio Orelhano, não lembro como é que é, do Colo-Colo, no Chile. É bem interessante, assim, já fui na sala de imprensa, vi o museu do Colo-Colo, bem legal, um estádio bem afastado, que é diferente dos nossos, né, porque tem muito estacionamento no entorno, que aqui na ressacada no Scarpelli não tem, né, é o estádio no meio da cidade, assim, não, lá tem um baita de estacionamento em volta, estádio do Colo-Colo. Eu já fui no Centenário, que eu acho que, assim, ó, quem gosta de futebol e tiver em Montevidéu, cara, vai no Museu do Centenário, tem um museu ali com a história de futebol tá ali, né? Primeiro palco de final de Copa, é um estádio enorme, assim, é um jeito totalmente diferente de... É um estádio que tem umas modernidades, mas também é muito antigo, assim, tu olha, tu sente o cheiro da naftalina, sabe, assim, no ambiente. Pô, é muito, muito legal, assim, e fazer um parênteses, né? Quando eu fui lá, o senhor olhou assim, brasileiro, porque meu espanhol é muito bom, né? Sabe disso, né? Meu espanhol, pô... Pedisse uma Coca-Cola. Exatamente, quando eu queria comprar o ingresso, pra te ver o nível. Entendi. Dele assim, Brasil, dele, de onde? Dele é Santa Catarina, dele, Avaí, Figueirense, Criciúma, não sei o que, o senhorzinho que tava cuidando lá ficou todo entusiasmado e falando, ele tem uma camisa do Pelé autografada, acho que do Vavá, não lembro. Pô, é bem legal, recomendo muito quem tiver a oportunidade de ir no estádio Centenário, e conheci também o Monumental de Nunes, que é o estádio do River Plate, eu acho que é o maior estádio da América Latina, ou da América do Sul, não me recordo, que é outro nível, assim, é um estádio que eu tive no vestiário visitante, no túnel de acesso ao gramado, vi um museu também, é uma coisa que a gente começa a ver assim, pô, o Avaí poderia, lógico, nem se compara, né, eu fui num domingo de manhã qualquer, tava 2 sessões cheias, assim, do pessoal querendo ir ver, eu vi mais de 100 pessoas indo no museu no domingo de manhã, que segundo nosso querido Ariel Pranteda, domingo, ele falou, não, vai estar vazio, tinha mais de 100 pessoas lá para ir ver, no período que eu fui. A Avaí não vai ter essa demanda, mas eu acho que a Avaí poderia investir um pouquinho mais nisso, né, de quem tá ali, pô, eu quero do turismo futebolístico, vamos dizer assim, eu acho que isso é uma coisa bem interessante, né, que a Avaí não tem tanto. O cara vem pra Floripa pra conhecer o estádio, né? Cara que gosta de futebol, né? Uma coisa que eu senti falta, assim, pô, eu fui nesses... E também, eu esqueci, eu fui no estádio, eu almocei no esqueci o Parque Central do Nacional também. Como se fosse ali a antiga rooftop do Avaí. Nesse lado do Nacional eles têm um restaurante que almocei lá, pô, é bem legal, né? Tu vê o estádio todo assim, e não sinceramente, tem 30 e poucos mil lugares de capacidade, mas não a ressacada acho que tá pau a pau, tá? Em termos de estrutura. Com um estádio que né, um dos maiores times da América, né? Dos maiores times da América, né? Nacional é gigante. E qual estádio tu quer conhecer, Nanit? Tu tem vontade assim, pô, eu quero ir em tal lugar? Pô, pra te ser muito sincero, eu não tenho muito isso não. Eu acho que, tipo assim, a gente tem um problema meio grande, que querendo ou não, os estádios grandes do Brasil, hoje eles são todos praticamente iguais, né? Tu vai em estrutura por fora e por dentro e são tudo muito parecido. Eu não tenho assim um estádio que quero conhecer. Pô, pra passear, pra viajar, pra ver um jogo, pô, seria legal. E ver um Palmeiras, e ver um Flamengo no Maracanã. Mas de ter uma vontade de conhecer, não tem muito isso não. No Brasil, não. Se fosse fora, talvez, pô, tu deu exemplos muito, muito legais, né? Eu acho, pô, ir na Argentina ver um jogo do Boca, um jogo do River, deve ser uma experiência única. Inclusive, quando o café a gente tiver melhor financeiramente, vamos ter o café lá no Monumental. Já fica aqui a promessa, tá? O dia que com o nosso querido Ariel a gente vai ver um jogo do River. Quando o Café Havaiano estiver bombando. Então você que quer ver isso acontecer, patrocina o Café Havaiano. Apoie o Café Havaiano, curta. Café deu Avaí. Café deu Avaí. Exatamente. Inclusive eu tomei um café com Ariel na Argentina, muito bom.
E eu acho Atenção, CVC, se quiser patrocinar. pô, CVC, rede de hotel, Gol, JetSmart, TAM, Azul, sei lá, Aerolíneas Melita, Argentinas, Melita, Três Corações, cola com a gente. Floripa, Zurique ali da Floripa Airport. Exatamente, cola com a gente. A gente quer fazer isso acontecer. Café pelo mundo. Eu gostaria de conhecer o Beira-Rio, que eu acho que é um dos estádios mais bonitos do Brasil, assim, sinceramente, eu acho o Beira-Rio muito bonito. Cara, eu não tenho... O Couto Pereira, eu queria ver um jogo no Couto Pereira. Eu vi por fora, assim, é até curioso que é um estádio enorme, mas dentro da cidade, né? A gente é acostumado com a ressacada que é meio isolada do mundo, assim, né? E, eu queria conhecer o Estádio do Dragão. Sabe de que é o Estádio do Dragão? Pô, tu tá falando de Portugal, né? O do Porto, né? Exatamente, o Estádio do Porto. Tá. Bom, Pô, estádio... se fosse do Atlético Goianiense, pô, eu já passei, pô, que vontade é essa, então, pô? Mas cara, eu queria entrar no Estádio Nacional de Santiago, lá do Chile, porque é um estádio que tem uma história, tem uma parte que é conservada, que é em memória à época da ditadura, das pessoas que sofreram muito lá no Chile, e eu queria conhecer também por isso, sabe? É um estádio que o Brasil foi campeão mundial, né? O Estádio Nacional de Santiago. Eu fui lá na frente e não deixaram entrar. Eu falei, pô, cara, eu só queria entrar pra ver, não deixaram, não estavam muito afim de ajudar a gente. Eu tava falando um espanhol muito bom, né? Então provavelmente eles compreenderam tudo que eu tava falando. O cara entendeu que tu queria ir no banheiro, certo? Pô, então, deixa eu te falar uma coisa. Sabe um costume que eu tenho? Quando eu não entendo, eu falo oi. Aí eu não entendi as coisas, eu falava Era oi. hoje? Exato. Os caras tudo hoje? A senhora Café Havaiano falou, cara, por que tu tá perguntando? Falando oi, fala como? Né? Alguma coisa assim, eu falo oi? O que você passa, né? Manda um que você passa. Não compreendo. Enfim. Bom tema. Gostei desse tema. Bem legal pra gente falar sobre os estádios no mundo. Próximo da pauta tem treinadores bombeiros. Vamos dizer assim. Esse é o título do nosso tema. Foi sugestão do nosso querido Ninet, né? Que é pra falar sobre os treinadores que são conhecidos por chegar no time e dar um resultado imediato muito bom, mas depois começarem a cair o seu desempenho. O que tem a falar sobre isso, Ninet? São os alunos da escola Argel Fuchs, né? Praticamente os caras. Missão dada, missão cumprida. Ele treinou 3 jogos, empatou 2 e conseguiu ficar. Isso. Até me veio na cabeça esse tema, muito pensando no Gilmar, no trabalho que ele tá fazendo na Chapecoense. É um cara que, pô, eu tenho um conhecido na Chapecoense que quando o Gilmar foi oficializado lá, eu falei pra ele, assim, cara, vocês se deram bem, o Gilmar vai tirar a Chapecoense do buraco. E é o que ele tá fazendo. Só que é algo engraçado que é um cara que não consegue um trabalho a longo prazo, né? Muito provavelmente ele não vai estar no início do ano da Chapecoense. Se manter a média, ano que vem não começa na Chapecoense. Então, pô, tentar entender o que acontece com treinadores assim, né? Pois é, eu acho que talvez um treinador mais... Hoje eu acho que a gente não tem tantos no Brasil, né? Vamos dizer assim, de treinador com esse rótulo de treinador que vai chegar pra... Verdade. Uhum. Mas antes, assim, tinha o Lisca, que era um treinador que começou a despontar muito bem, mas ele, naquela época que ele veio pra... Acho que depois do Avaí acho que ele voltou a trabalhar só agora, né? Ali ele perdeu essa fama de fazer bons trabalhos, né? Santos e do Avaí, ele realmente quer assim, tem que dar o famoso soco na mesa, vão mudar a cara, aquela parte motivacional, o Lisca eu acho que se perdeu por ali. O Argel também era outro cara que tinha esse perfil, né, mas o Argel, cara, eu acho que ele fez uns trabalhos bons no Figueirense, eu acho que ele fez um trabalho ok ali numa época, mas... Depois virou meio personagem, né, virou meio que um cara do folclore, praticamente do futebol, né. Eu não lembro mais nenhum outro treinador no Brasil. Inclusive, a gente vai falar sobre as modas dos treinadores em outro podcast. Em outro episódio, a gente vai falar sobre as modas que tem no Brasil sobre os treinadores. Sobre o Gilmar, cara, é curioso, né? Porque muita gente falava, cara, o perfil do Gilmar é esse, vai começar bem, vai cair. No Avaí foi assim. Na Chapecoense, talvez, eu acho que ele aguente um pouquinho mais pela história que ele tem.
Eu não conheço tanto da Chapecoense, mas imagino que ele deve ser um dos maiores treinadores da história da Chapecoense, né? Junto com o Sim, Caiozinho. sim, levou o time ao acesso, né? Ajudou a mudar o patamar da Chapecoense, né? Então acho que talvez ele aguente um pouquinho mais, mas, pô, eu vou ser sincero, tá? Quando o Gilmar veio, eu não tava muito confiante. Quando ele veio, assim, eu falei, cara, é isso que o Avaí vai produzir, vai ter as vitórias seguidas, mesmo não jogando bem. Eu comecei a ter um carinho maior por eles, vamos dizer assim. Eu espero que ele consiga ter melhores trabalhos nos próximos times, né? Concordo. Era um cara que todo mundo que parecia pra gente, era um cara que, dos relatos falam, um cara que trabalhava muito, um cara que a gente vê a família dele postando na rede social, pô, ele se preparou muito para trabalhar aqui em Floripa, né, no Avaí que ele jogou, então assim, é um cara que eu particularmente, tá, assim, como é o Barroca, por exemplo, né, mas por motivos diferentes, eu torço para que ele tenha um bom futuro na carreira dele, de verdade, se não deu certo no Avaí, quem sabe um dia ele volte, mas ele, infelizmente, ficou com esse rótulo, né, um treinador que é para tiro curto. É isso, é um cara que dificilmente vai. Pô, dificilmente não, né? Mas tem sido assim, né? É um cara que não começa um trabalho numa equipe, aí quando a equipe tá naquela situação desesperadora, como foi o Avaí no primeiro turno e como tá sendo a Chapecoense, é um cara que geralmente é lembrado para salvar a equipe. Exato, eu acho que deve ser ruim, né? Porque eu acho que um treinador gosta de pegar um time no começo que ele consegue montar, tem tempo de trabalhar, montar o time com a sua característica, né? Imagina, pô, tu pegar só o final do ano. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a função do treinador num outro episódio, que a gente já tá preparando um tema bem interessante aqui. Vamos para a pergunta do nosso querido Ian Guilherme. O Ian ajudou a fazer a pauta dessa semana. O que acham da possível mudança de regra do impedimento? Que hoje, né, tem que estar... Hoje o defensor tem que estar totalmente atrás o atacante tem que estar totalmente atrás do segundo defensor, né? Com essa sugestão, se tiver um ponto que ele tiver na mesma linha, por exemplo, mas ele tiver com o corpo maioria na frente, vai valer como gol. Vai melhorar ou vai piorar o futebol, né, gente? É difícil dizer se vai melhorar ou se vai piorar, mas vai Esse com foi o Café Baiano. certeza. Obrigado, rapaziada. Vamos pro próximo tema. Quisesse me dar o troco, né? Mas com certeza vai alterar o esporte. Vai ser algo que vai mudar completamente, porque o que hoje é treinado para se fazer uma linha de impedimento vai mudar, né? Funções táticas vão mudar. E eu acho que a tendência é que seja algo para melhor. É algo que, pô, é absurdo às vezes tu anular um gol por causa de um dedão do cara que tá na frente. Tem que ver na prática, mas em princípio eu sou a favor de testarmos. Então eu sou contra. Tem que ter um contraponto, né? É bom, é para isso que a gente serve. Né? Exatamente. Então, eu acho que assim, o principal problema do futebol, que a maioria dos esportes não tem, é a interpretação. Tu vê o vôlei, o basquete, pô, o basquete tem mais VAR e tal, mas assim, dificilmente tem tanta interpretação, tipo, é dentro ou é fora. Assim, o tênis, por exemplo, é dentro ou fora. Não tem muito mais. O futebol tem muita interpretação. Tem a ver com o jogo, tem a ver com o critério do árbitro. Eu acho que o problema maior tá aí. Quando tu tiver a interpretação de uma pessoa, vai ter problema. O maior problema do impedimento é a interpretação, às vezes, é a qualidade da imagem, que a gente vê uma imagem do Café vai na imagem, parece que eles gravam com a minha webcam, porque ficou horrível a imagem, para ter uma precisão absurda, né? Aquela tecnologia automática do gol, pô, aquilo lá é perfeito. Aquilo lá tira totalmente as dúvidas e tal, mas deve ser uma coisa cara, que não vai ter em todos os jogos, mas, pô, eu lembro de um... Imagina um Avaí barra com a tecnologia dessa. Bom, então, que o Avaí teve um lance de impedimento do Poveda, inclusive. No Avaí barra, lá no Estádio das Nações, teve um lance de impedimento do Poveda que ficou muito tempo e não conseguiram. Eu recordo de um Criciúma e Brusque no ano passado, que o Criciúma fez um gol que... O gol da vitória do Brusque do Criciúma em Criciúma foi um lance que a câmera só tava de um lado e o jogador tava de costa pra câmera. E ele deu um passe. A bola tava na frente do corpo dele. Então, assim, não tinha como tu ver o momento que ele tocou e tava muito ajustado. Eu falei, cara, não tem o que fazer. Então, assim, quando tiver um humano fazendo, vai estar suscetível ao erro.
Pô, essa mudança eu sou contra porque eu acho que quando tu, vamos dizer assim, o impedimento hoje como é mais fácil de ver. É um pouco mais fácil de tu ver na hora, assim, tu dá a impressão e tal, o cara tá um pouquinho na frente, então, assim, eu concordo que às vezes, pô, uma parte do ombro não vai mudar na questão do gol, né, porque o cara não vai ter vantagem nisso, mas eu acho que hoje é mais fácil de ver do que se fosse Não, mudar. e querendo ou não, agora parando pra pensar também, as polêmicas vão ter, né? Porque se o cara tá com o corpo todo à frente e às vezes só um dedinho a mais também, pô, ele tá impedido por causa daquele dedinho também, né? Não, e Então, assim por também, um né, lado não vai mudar tanto. se tu pegar pra ver que, tipo, a tendência é o zagueiro tá inclinando o corpo pra frente pra correr e o atacante tá inclinando o corpo pro outro lado, pode ser que eles estejam, tipo, um com o pé bem aberto para frente e o outro com o pé aberto bem para o outro lado. Eles podem estar com uma diferença absurda, com o atacante correndo em direção ao gol, e por um detalhe de um cantinho da chuteira ele tá em condição, entendeu? Sendo que ele tá tendo uma condição muito mais. Tá tendo um benefício grande, né? Por causa do movimento corporal, enfim. Então, acho que a partir do momento que tiver a parte humana tiver ali, vai estar suscetível à polêmica, não tem como. Resumindo, já que o problema é a interpretação, tu é a favor de não ter mais impedimento, então. Que aí acaba com esse problema, né? Eu sou a favor de não ter mais arbitragem. Inclusive Boa. do Daronco. Quem gritar primeiro leva. Não, deixa a torcida resolver. A torcida resolve. Na ressacada que ia ter de cartão amarelo pros adversários é brincadeira. Não, qualquer falta era falta. Ali, pênalti mesmo, cara. Qualquer lance na área era pênalti. Deixa assim. Ah, se resolve aí. Dá teus pulos. Nesse. Boa. Ai, ai. É assim. Tem que ser assim pra resolver. Continuando, indo para a parte final do nosso podcast, a parte talvez mais esperada, é a parte que a gente se diferencia dos outros canais. A gente vai para a parte aleatória, a parte dos assuntos aleatórios. Eu quero ouvir de ti, Nanit. Tu é adepto ao manezês? Olha, eu não sou tão adepto, não. Não sei pronunciar tantas palavras e também não consigo, às vezes, ouvir tão bem não manezês. Mas não tenho nada contra quem é, não. Imagina, né? O manezês, né, pra você que tá ouvindo aqui, é como a gente costuma chamar o dialeto de quem nasce em Florianópolis, na grande região, né, da grande Florianópolis. Eu acho muito legal, cara, porque a gente tá, assim, né, posso dar um spoiler? De sim ou não, Ninety? Manda. Sim. O Ninety, ele não nasceu na Carmela nem na Carlos Corrêa, tá? Só pra deixar, assim, quem entender, Não. entendeu? Então, assim, mas é se eu fosse prefeito, eu daria a chave da cidade pra você, tá bom, Nanit? É de coração, né? É um manezinho de coração, né? Naturalizado, manezinho. Então eu acho que eu gosto muito dessas coisas de simbolizar de onde que tu é, né? Então, pô, tudo que é... E quando eu vejo alguém falando igual o manezinho, igual não, carregando bastante sotaque, né? Que a gente tá vendo, tá se perdendo, assim, nas novas gerações. Também porque Florianópolis é uma cidade que recebe muita gente de fora, né? Se tu pegar pra ver, assim, pô, tu pega de uma rede de amigos, assim, pô, fulano, a família é da Serra, fulano, a família é não sei de onde, então, assim, isso acaba misturando bastante as coisas. Mas, cara... Muita gente do Norte, do Nordeste também. Bucica é uma coisa que eu uso muito. Eu não falo cachorro, eu falo bucica. É bucica. Pra mim não é uma coisa que eu não uso existe cachorro no teu dicionário. Exatamente. O segue reto toda a vida é uma coisa que eu... tu vai toda a vida, eu não... Tipo, lá no final, não, tu vai toda a vida. É mania, é uma coisa que eu uso bastante. O tanso, cara, o tanso é uma coisa que não tem explicação. Cara, e tu sabia que, pô, tu falou a palavra tanso e eu me lembrei agora. Cara, eu não fazia ideia que isso era algo daqui, cara. Porque, pô, eu sei que num grupo lá de amigos do futebol, eu fui chamar alguém de tanso. Tolo, né? Eu fui assim, pô, cara, mas tu é meio tanso, e os caras lá tudo apavorados. Não, que é isso, cara? Que xingamento é esse? Cara, é daí que eu me toquei que é algo de Floripa. Pô, o tanso é uma coisa que eu gosto muito, porque tanso não tem uma tradução. Tu és um tanso, né? Tu és um tanso. É tipo eu. Tu tá vendo o que simples, eu tô fazendo? É eu. Entendesse?
Vai ligar o programa, não põe pra gravar, começa errado. É tanso, entendeu? É isso. Entendi. Faz a abertura errada também, 100%. Errado, tem que gravar. Tanso. É isso. Tá iludido com o Avaí? Tanso. O Avaí não vai subir. E eu acho essas coisas muito legais, sabe? A gente... Não, tá iludido com o Avaí é burro. Aí eu vou te corrigir, né? Porque tu não é torcedor. Torcedor tem que apoiar sempre. Tem que ir no jogo sexta. E que tu não vai. Tu é menos torcedor do que eu. Nas boas e nas ruins. Porque nessa hora todo mundo tá lá torcendo pro Avaí, não sei o que. Isso aí é o que um torcedor falaria no Twitter, né? Tá aí, Saudades, Twitter. Volta. Alô, Xandão, libera aí pra nós. E o que mais de manezinho? E engraçado é que tem muita diferença, né? A gente vê o sotaque a fala mais rápida, uma coisa que eu pensei muito, tá? O cash, né? O cash. Do cash? O cash. Dia hoje, eu vejo algumas pessoas usando raparigo e rapariga. Pior que eu tô usando bastante o rapariga e rapariga. Que pra gente aqui significa menino e menina, homem e mulher. Que o pessoal do Nordeste tem um significado diferente. Não coloca aqui um bloqueio aqui no nosso vídeo, tá? Deixa quieto. Exatamente. E o ti, por exemplo, é o tilag, tican, entendeu? Não é o tican que a gente fala. Tican, tilag, o tia. É um ti, né? Um ti. É o ti. Não fala ti, fala ti. É quase um temudo, né? Quase um temudo. Exatamente, né? Tem muito com português. Um fato curioso e engraçado que tem uma variação, né? Se tu vê o pessoal que é de Florianópolis aqui, de São José, Palhoça, Biguaçu, tu vê o pessoal de Itajaí, que eu acho que é outra região que tem bastante... O pessoal carrega um pouco de sotaque, já é um sotaque diferente. E tu vai pro sul também, já é um sotaque um pouquinho diferente. É um manezinho, às vezes é um manezinho que puxa o R. A pessoa tem um sotaque manezinho, mas fala porta. É muito louco. Mas existe, essas são as variações do nosso sotaque, uma coisa que eu particularmente... É a cultura, né? É a riqueza da cultura, né? O time da raça, por exemplo, que o Avaí tá... O espaço da raça que o Avaí tá falando, a praça da raça. O Avaí tá fazendo esse trocadilho que eu acho muito massa, que é o da raça da rapaziada, que a gente usa, ou raça, ou não sei o quê. Rapaziada também é uma coisa que é um pouco manezinho, acho que usa mais, né? Não tanto, né? Porque o Casimiro fala rapaziada, então esquece. Da raça com o time da raça do Avaí, de um time que luta bastante, né? Tem várias coisas do dicionário manezinho que o pessoal fala, eu acho que eu não tenho tanto, eu acho que eu acabei perdendo mais do que minha família, por exemplo, tem, mas o pessoal fala que quando eu fico bravo, eu começo a soltar o manezinho que tem dentro de mim, assim. Então na ressacada, se tu ver, durante 90 minutos, geralmente eu xingo 1 minuto. Esse minuto vai ser o mais absurdo possível. Pô, se tu na ressacada manda um estepô pro pote, que porra, aí acaba tudo. Não, mas eu não xinguei, eu não ofendi, eu só chamei de tanso, né? Porra, se tu mete o seu estopor, porra, aí tu arrombasse. Não, mas é que eu falo aí mais arrombasse tanso do que outras coisas, entendeu? Tipo, porra, parece que é tanso. Eu não falo... Entendi. Filho de uma moça lá, entendeu? Enfim... Falamos sobre o dialeto manezês, a parte aleatória do nosso podcast. Falamos sobre Avaí, falamos de futebol em geral. Tá terminando, Ninet. Tá finalizando o nosso Café em Cápsula número 4. Juntamos o pó de café, juntamos a água quentinha e fizemos esse aparadinho que a gente tomou aqui durante 1 hora da nossa conversa. Aquela coisa que a gente tira da roda de amigos e a gente traz aqui para vocês ouvirem com a gente, para vocês participar, para vocês refletirem e pra gente ser feliz, né? É isso, que é o principal, né? E vamos se amar. Pô, esqueci de uma coisa, inclusive. Bonita frase de encerramento, hein? Se foi o encerramento, bonita frase de encerramento. Motivacional. Vogel. Eu copiei do Vogel. Vogalizando a história, inclusive... assistam, eu acho muito massa Vogalizando a História, porque eles falam as coisas... Cara, é muito massa, é um professor de história, o Vogel e o Marco, se eles não vão ver isso, mas azar, eles são inspiração, inclusive, para esse podcast aqui. A gente fica aqui os créditos dados, né? Fica aqui os créditos dados. Exatamente, ele termina seus podcasts com suas coisas com Vamos se amar, não sei, eu acho legal. Boa. A gente tá... Precisa disso, né? Precisa disso no mundo. Exatamente. E eles são inclusive o Vogel e o Marco, no podcast deles, o pessoal acha que eles são portugueses. Sabe de onde é que eles são? De Floripa também?
De Itajaí. Ó, A o rapaziada Manezês, confunde muito. Eu não. Mas o ele. Manezês O de jeito lá. que ele fala, o Manez. Eu acho que o pessoal daqui, tu percebe que ele é manezinho quando ele vai xingar alguma coisa dele. Ou não sei o que, deu uma camaçada de pau. Ô, camaçada de pau, eu acho muito massa. Porra, deu uma camaçada de pau. Porra, é uma coisa que a gente fala, por exemplo. Falar, pô, bateu no coisa. Não, deu uma camaçada de pau, entendeu? Entendi. Ou tendência é uma coisa também que eu falo sem pensar nisso. Enfim. Eu É tava um encerrando o tendesse, né? podcast, É um eu tendesse. voltei, dei uma volta enorme, dei a volta no Volta Morro Pantanal e agora eu vou encerrar. Nanit, muito obrigado. Passei 1 hora ali, passou voando. A gente poderia gravar 2, 3 horas de podcast. Espero o dia que chegar da gente gravar ao lado um do outro. Esse conteúdo que eu gosto muito de fazer, principalmente com a sua companhia. Obrigado, Nanit. Pô, eu que agradeço aí a paciência novamente de me aguardar pra gente fazer hoje aí. E publicamente pedir desculpa pelo atraso. Mas, pô, foi legal. Foi essa 1 hora que eu gosto de fazer, que é divertido. Pô, e valeu, um abraço pra todo mundo aí. Até semana que vem, se tiver o 5º episódio aí. Coisa linda. Dependendo de mim vai ter, dependendo de você vai ter. A gente vai continuar aqui trazendo alegria. Eu espero, tá? Eu espero que quando Alô, você... Xandão, não penso nada diferente então. Eu espero que quando você estiver ouvindo, você, pô, se sinta bem. Nessa 1 hora que você estiver com a gente quer compartilhar energias positivas para toda a rapaziada, entendeu? E é isso, obrigado. O que o Avaí, uma coisa que eu levo um pouquinho do Avaí, pô, é legal o jogo, mas o que eu gosto é de estar no estádio, de me sentir bem, de ver os amigos, ver a rapaziada, da rotina de ir no estádio. Eu gosto muito Tomar disso. uma Kaiser quente. Não, infelizmente. Ou inclusive não vai rolar. Na sexta eu ia tomar um líquido que a gente não pode falar porque é para maiores de 18 anos. Então a gente não pode falar. Entendi. Não Mas pode dar mau exemplo, né? Não pode. A gente só pode. Não tem café na ressacada, né? Então a gente não pode falar de café. Não posso falar, pô, vou lá tomar Alô, Júlio Heret, fica a dica aí, ó. Ô, Café na Júlio, ressacada. coloca nós. O café do café havaiano e o café de café. Entendeu? E, enfim, vou tomar uma coca lá no Bar da Raça. Uma coca, uma água. Que é o mais próximo de café que tem, né? Exatamente. Uma Coca-Cola. Uma aguinha. E é isso. Um beijo pra todo mundo. Ficou por aqui o 4ª edição do Café em Cápsulas. Até mais, até semana que vem. Tchau, tchau.